Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 12 e o versículo de número 32. Assim está escrito: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Estas são palavras de Jesus, quando, numa oportunidade, ele falou com os seus discípulos a respeito do que estava por acontecer, isto dando a entender o momento da sua morte. E, para esclarecer isto, que Jesus seria levantado sobre a terra, nós encontramos quando, naquele encontro de Nicodemos com Jesus deixou claro diante dele que isto aconteceria, fazendo referência a um fato acontecido no Antigo Testamento. E qual seria o significado daquilo, só que agora com relação à pessoa de Jesus. O caso refere-nos, no capítulo 3 do Evangelho de João, o versículo 14, que está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bem, a questão desta serpente no deserto, que nós observamos aqui, nós vamos encontrar lá em Números, no capítulo 21 e o versículo 9. Números, capítulo 21, e o versículo 9, onde está escrito assim: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Por quê? As serpentes ardentes, elas vieram ao povo quando aquele povo se angustiou e murmurou contra Deus. Então diz que o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo. E aconteceu que quem ela mordia, morria. E Deus então disse a Moisés que ele fizesse uma serpente como uma salvaguarda. Isto já antevendo o que Jesus iria fazer quando chegasse o seu momento. No versículo 8 diz: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então, o povo, por murmurar, rebelar-se contra Deus, o Senhor mandou serpentes que estavam mordendo a eles, e quem mordesse, eles morreria. Então, eles entenderam que haviam pecado contra o Senhor e pediram a Moisés uma solução. E Moisés certamente buscou em Deus esta solução. E a orientação foi que fizesse uma serpente de metal. Quando a serpente ardente os mordesse, eles olhavam para a serpente de metal, que era um símbolo que estava ali, e aquele efeito daquele veneno não iria à frente. As pessoas não morreriam, continuariam vivas. Quando Jesus veio, ele trouxe à lembrança aquele caso, dizendo o seguinte, como eu li aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, dizendo o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus falou sobre este momento que estava por acontecer. Ele veio para isto, veio com esta finalidade de um dia ser levantado sobre a terra. Deus abençoe, irmão Gilberto Mesquita, de ele ser levantado na terra e de que todos pudessem, então, olhar para ele e serem salvos. Lá, as serpentes ardentes mordiam as pessoas, elas olhavam para a serpente de metal e
as pessoas não morriam. No caso de Jesus, nós todos atraímos à morte por conta do pecado, porque a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, porque todos então pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus estava dizendo aqui que chegaria o momento de ele ser levantado na terra, e a este levantar de Jesus, então, ele atrairia as pessoas a si. Foi o que eu li aqui no capítulo de número 12 e o versículo de número 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto Jesus estava dizendo a respeito de que tipo de morte ele haveria de morrer. Então nós encontramos aqui este levantar de Jesus para salvar e libertar o povo que estava morrendo com o veneno do pecado inoculado na sua vida, mas que através do levantar de Jesus, estas pessoas poderiam então, agora olhando para Jesus, receber dele o perdão, a salvação, serem perdoados e, portanto, terem a oportunidade de viver na presença do Senhor. Então aqui, João deixou escrito, fazendo semelhança à serpente de bronze. Quando Jesus, no capítulo 8, estava falando com os judeus, ele trouxe novamente este assunto à lembrança. Quando ele estava fazendo um discurso sobre a sua missão, como o Filho de Deus, e os judeus não querendo acreditar nele, mas aqui no capítulo 8 e o versículo de número 28 está escrito assim: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, Jesus estava dizendo aqui que no momento em que ele fosse levantado da terra, as pessoas passariam então a conhecê-lo, quem ele é, qual a razão da sua vinda, qual a missão que Deus lhe deu para cumprir aqui na terra. E só se conheceria no ato, no momento em que ele fosse levantado sobre a terra. Nós encontramos na Bíblia, Jesus foi levantado 2 vezes. Primeiro, ele foi levantado aqui, quando, no momento lá da sua prisão, condenação e crucificação. Diz-nos a palavra de Deus que ele foi crucificado lá no alto do Gólgota, e no lugar chamado lugar da caveira. Foi ali que Jesus foi crucificado. Ali ele estava entre os céus e terra. Não estava na terra, não estava no céu, mas estava pendurado naquela cruz lá no Calvário. E exatamente quando Jesus foi crucificado, todas as pessoas que estavam ali, os olhares dela estavam voltados para Jesus, cumprindo o que ele disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. No primeiro momento, atraiu aquelas pessoas que estavam ali. Mas o sentido mais definido de Jesus ser levantado sobre a terra é que ele seria levantado para cumprir ou concluir o plano de Deus para a redenção da humanidade. Após concluir este plano salvador, redentivo da parte de Deus, todos seriam atraídos a ele. E isso certamente se cumpriu, como se cumpriu na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Nós fomos atraídos por Jesus. Não fomos nós que convidamos Jesus. Jesus, eu chego aqui, Jesus, eu escolhi hoje o Senhor e eu convido o Senhor para ser meu Salvador. Não, nenhum de nós fizemos isso. Não fomos nós que escolhemos a Ele.
foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que estendeu a misericórdia e nos atraiu com cordas de amor para si. Então nenhum de nós pode dizer, não, eu escolhi Jesus como meu Salvador, não. Ele que me escolheu para servir a Ele. Escolheu você, escolheu cada um de nós. Jesus saiu chamando. E por onde Ele passar, Ele dizia, vinde após mim, vinde após mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que veio ao encontro. Quando Ele chegou na casa de Zaqueu, Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não ficou lá esperando que as pessoas fossem procurá-lo para a salvação, mas Ele veio para salvá-las. Tanto é que todos nós estávamos perdidos, e Ele veio buscar e achar o que estava perdido. Então, quando Ele dizia, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, isso tem o sentido da redenção. Por quê? Porque lá no alto do Gólgota, aquilo aconteceu uma única vez. Ali, passado aquele tempo, Ele rendeu o espírito, o tiraram da cruz, Ele foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias foi assunto aos céus. Mas o ato realizado por Jesus é impagável, é imutável. Ele não perde a sua validade. Ele continua valendo hoje tanto quanto teve o valor no dia em que Jesus fisicamente se entregou a Deus o Pai, sendo levantado sobre a terra, atraindo aquelas pessoas. E observamos que, dentre aqueles que foram lá assistir à crucificação de Jesus, um dos soldados, ele bateu no peito e disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Por quê? Aquele levantar de Jesus tocou profundamente o coração daquele homem e de tantas outras pessoas que ali estavam reunidos. E passado o tempo, com a pregação do Evangelho, todos nós fomos atraídos a Jesus. Por quê? Porque Ele foi levantado como o capitão da nossa salvação, como o nosso libertador, como aquele que veio para salvar. Eu estava perdido, você estava perdido, nós estávamos errantes, distantes, inimigos, desamparados, irreconciliáveis, mas o Senhor veio ao nosso encontro e nos chamou e nos salvou. Hoje somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. O próprio Jesus disse, eu vos escolhi. Então nós somos escolhidos pelo Senhor. E Jesus disse o seguinte, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o Pai nos conduz ao Filho. Por quê? Porque no Filho está o ato do sacrifício para a nossa salvação. Foi o Filho que fez e entregou-se como sacrifício vivo diante do Senhor, nosso Deus. Então, o primeiro levantar de Jesus foi lá no alto do Gólgota. O segundo levantar de Jesus foi quando ele, reunido com os discípulos, estavam lá próximos a Betânia, parece-me, e ali então ele começou a subir ao céu. Foi assunto aos céus. Então foi a segunda vez que Jesus se levantou sobre a terra. Lá no Gólgota, ele levantou-se no madeiro, mas na transfiguração, ou na ascensão, ele levantou-se para voltar ao lugar de onde ele tinha saído. Então, nós observamos, os discípulos testificaram isto, quando disseram o seguinte, vendo ele que foi elevado às alturas, foi levantado às alturas, e lá uma nuvem o ocultou aos seus olhos, recebendo a eles e dando a confirmação de que ele tinha sido recebido no céu. Então nós encontramos, Jesus foi levantado duas vezes. A primeira vez, ele foi levantado para oferecer o sacrifício a Deus. A segunda vez, ele foi levantado para voltar ao lugar de onde ele tinha vindo, uma vez que cumpriu, que consumou a obra. Quando ele diz, Pai, está consumado a obra que me deste a fazer, não havia nada mais a fazer. Jesus fez tudo plenamente para o benefício de toda a humanidade.
Então nós encontramos aqui estas palavras de Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos nós que hoje estamos servindo a Jesus, um dia fomos atraídos por ele. Ele nos atraiu a si. Ele nos trouxe para perto. Ele nos escolheu. Ele nos salvou. E hoje vivemos e desfrutamos a realidade da salvação, porque um dia Jesus foi levantado sobre a terra para cumprir o plano e o propósito de Deus. E a nossa felicidade é que Jesus não resistiu, não se omitiu e não desistiu. Ele cumpriu até o fim. Passou por vários sofrimentos, mas ele manteve-se firme porque tinha em vista o resultado daquele levantar-se sobre a terra. Olhando para Jesus, nós hoje o encontramos como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós o servimos, o adoramos e o glorificamos, porque por ele nós hoje desfrutamos de salvação. Reflita sobre isto. Às vezes as pessoas não querem valorizar Jesus na sua vida, mas se Jesus não tivesse se levantado sobre a terra, nenhum de nós estaríamos aqui proclamando e testemunhando da salvação. Ela só foi possível porque Jesus se levantou sobre a terra, deixou-se levantar sobre a terra e nos atraiu a ele. A morte de Jesus nos trouxe de longe para perto e, redimidos e libertos, hoje pertencemos a Deus e o servimos com alegria e com gratidão. Reflita sobre este ponto, valorize a salvação que você desfruta. Ela custou muito a Jesus, o levantar-se dele sobre a terra para garantir a nossa eterna salvação. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.